Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa. Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu.
Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como o filho ávido ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, aqui nós temos um documento a nosso favor. Pensemos um pouquinho. Um homem condenado à morte. Ouvir uma declaração de graça, uma declaração gratuita, voluntária, da parte daquele que tem todo o poder para condená-lo, que a sua pena está perdoada, o seu crime está perdoado. Isto deveria causar júbilo, alegria profunda na alma daquele homem, não? Sim, perfeitamente. Agora, dizem que as coisas oferecidas de graça não têm valor. Daí então o grande perigo que o homem está enfrentando em relação à vida eterna. Porque ele não sente a sua condenação. Embora tendo prenúncios, avisos da mesma, ele não procura encará-la. Quando parte daqui sem a salvação, então vamos preocupar com sua alma, vamos recomendá-la, vamos tirá-la de um suposto purgatório e outras coisas arranjadas
pelos homens. Mas isto de maneira alguma resolve. Se cada homem, rico ou pobre, sábio ou indouto, pudesse ter consciência do que é partir daqui sem salvação, se rejubilaria, saltaria e daria 1000 glórias ao Senhor pelo perdão de tão terrível sentença que é a separação. Separação de Deus. Não há inferno maior do que este, uma alma partir sem comunhão com Deus. Partir separada de Deus. Inferno não é um lugar. O inferno aponta para a morte aponta para o inferno. E inferno é estar separado de Deus. O homem estando separado de Deus, mesmo estando vivo aqui na terra, ele está no inferno. Agora, enquanto ele está aqui, ele pode sair do inferno. A intercessão, a preocupação por uma alma deve ser enquanto ela está aqui no corpo. Por isso é que o evangelho deve ser pregado. Se a questão da salvação fosse um problema pós-morte, então não precisava Jesus morrer na cruz. Não precisava que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Ele não precisaria de testemunhas. Isso tudo fica anulado para aqueles que alimentam esperança errada de que após a morte ainda existe solução para o homem. Não, não, não. Absolutamente não. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Veja que recomendação tremenda. Que testamento, que documento maravilhoso para você que se encontra nesta condição de separado de Deus, pelo pecado, pelo vício, pela mentira, pela prostituição, pelo roubo e mesmo pela falsa religião, pela falsa maneira de crer. O que mais está enganando o mundo nos dias de hoje. Pense um pouquinho nisto. Vê se você pode dar um tempinho para este assunto que não tem outro objetivo senão o seu destino eterno. O verdadeiro pregador, enviado por Deus, dá a sua vida, se desgasta. Está comprovado que 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. E ainda com uma desvantagem, que 8 horas de serviço braçal pode ser recuperado. O cansaço é superado com 8 horas de descanso. O homem deve dormir, repousar pelo menos 8 horas por dia, porque ele trabalha 8 horas por dia. Mas o cansaço do pregador não. 1 hora de pregação corresponde a 8 horas de serviço braçal. Mas ele não se recupera com 8 horas de descanso. E muitas vezes com descanso algum. Ele chega a uma estafa e por fim sofre um derrame, um infarto e outras coisas. O homem que tem uma responsabilidade na mente, um homem que tem a responsabilidade como um pregador, ele é alvo da morte prematura. Sim, isto é verdade. A menos que ele não sinta a responsabilidade verdadeira do que é falar a pecadores, a homens, a mulheres,
ao povo que se assegura como entre a vida e a morte na sua palavra. Pense um pouquinho nisto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O único sumo que existe é o Senhor Jesus Cristo. É o que pode compadecer-se das nossas fraquezas, e não ficou somente nisto, em compadecer-se. Mas ele é um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E mais do que isto, entregou-se a si mesmo por nós. Deu a sua vida por nós. Manifestou o seu amor por nós, dando de si mesmo por nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ao trono da misericórdia. Note, minha irmã, meu irmão, enquanto meretrizes, ladrões foram salvos, madames estão hoje no inferno, estão separadas de Deus, enquanto a Maria Madalena estava lavando os pés do Salvador e está na glória eterna, no descanso, madames do seu dia estão ardendo no inferno, separadas de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é enquanto estamos aqui. Tempo oportuno não é após a morte. Na mesma carta aos Hebreus, Paulo pergunta, fazendo uma pergunta de desafio: como escaparemos nós? Qual é o escape que temos nós, em outras palavras, após a morte? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Anunciada pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos, expandida, anunciada a todo mundo. Mas ela só é salvação da maneira que ela foi anunciada pelo Senhor. Por que tantas interpretações? Por que tanta consciência cauterizada neste presente momento? E o mundo vivendo separado de Deus, cantando para Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, mas separados de Deus. Agora aqui está a coisa. Aqui está uma coisa tremenda para aqueles que interessam pelo destino eterno. Aos Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Paulo está se referindo àqueles sacerdotes que matavam a novilha, a ovelha, o bode e derramavam sangue em favor do pecador. Agora, aquele sumo sacerdote era tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E para que ele pudesse compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo estava rodeado de fraqueza. O pastor, o pregador, está rodeado de fraquezas, para que ele saiba se compadecer dos fracos em suas horas difíceis e mostrar para eles
que é justamente nesta hora do pânico, porque quando o homem sofre uma interrupção na sua comunhão com Deus, ele sofre um pânico, ele tem um desespero interno. E ninguém tem direito de cauterizar a sua consciência com um credo, com um não faz mal daqui, com um não tem importância dali, com o que tem isso dali. Não. Isso são pilotos irresponsáveis, que não expressam o grande amor de Deus. O sangue desta gente está em nossas mãos, que falamos a ela. Por isso temos o dever de falar de fato. Você está separado de Deus. De fato você está em pecado. De fato você está em condenação. O amor de Deus é grande na verdade, mas nem por isso ele se torna imundo, impuro. Mas chegue com confiança ao trono da graça. É bom que você sinta sua miséria. É bom que você se sinta separado de Deus. É bom que você tenha desespero em sua alma. Mas tenha confiança no grande amor de Deus, para que você possa alcançar misericórdia. Nem tudo está perdido. Você não é uma mulher, você não é um homem que procura pecar voluntariamente. Você deseja estar em plena comunhão com Deus. Então chegue com confiança agora, crendo neste grande amor de Deus. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto. E agora tem esta alegria. Eu creio no meu coração. Isso aqui não é uma sugestão. Você sabe o que está passando nesta hora pelo seu íntimo, a alegria da sua alma, de ser salvo, de saber que ainda há oportunidade para você, individualmente. Se aproxime dele com fé. Tenha um novo dia, uma nova era, novas perspectivas. É o amor de Deus. Receba-o agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação.
E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa. Acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda a treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Pecador o poderá encontrar, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Transforma nuvem cinza em azul. Ele somente sabe onde nasce o sol. O arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas desta vida. Ele conhece a cada pecador também, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá
Abraão foi justificado pela fé. Que relato maravilhoso nós temos acerca de nosso pai na fé, que é Abraão. Nenhuma de suas fraquezas ficou registrada no Novo Testamento. Nós sabemos que Abraão, uma certa vez, titubeou a ponto de dizer que sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Na verdade, existia alguma razão para ele dizer que ela era sua irmã, mas não existia nenhuma razão para ele dizer que ela não era sua esposa. Daí então, uma mentira na sua vida. Mas como Deus ama aquele a quem ele tem chamado, então impediu que Abimeleque cometesse aquela estupidez de possuir a esposa de Abraão. Deus não permitirá que o Abimeleque deste século venha a possuir a esposa de Cristo, que é sua noiva eleita, a sua igreja escolhida. Isto nos alegra, isso nos estimula, isso nos anima. O Novo Testamento de Abraão não fala de suas fraquezas. O Velho Testamento de Abraão registra, na verdade, algumas fraquezas de sua parte, como homem que era. Mas o Novo Testamento não. O Velho Testamento da nossa vida, antes de termos uma experiência com Deus, como homens que somos, sujeitos às leis, registra várias falhas, o nosso passado pecaminoso e coisas assim. Mas o Novo Testamento da nossa vida, quando temos passado pelo sacrifício de Jesus Cristo e recebido-o pela fé, nada disso deve ser apontado. Nenhum passado de quem quer que seja deve ser alegado por quem quer que seja. Por quê? O Novo Testamento, que é o Calvário, que é o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo propiciação pelos nossos pecados, pondo fim àquele sacrifício anual, repetido, rotineiro e tradicional, do animal, do cordeiro animal. Esse sacrifício aniquila todo o nosso passado. E Deus não vê o nosso passado. Se Deus não vê o nosso passado, como nós vamos querer ficar olhando para trás, para o nosso próprio passado, uma vez que já foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo? A vida de Abraão é um tipo perfeito da vida da noiva, da igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você, que tem recebido, antes de tudo, esta revelação. Veja que relato maravilhoso, ouvintes, acerca de Abraão no Novo Testamento. Não fala nenhuma vez sequer de suas fraquezas, mas somente de sua fé. Assim Deus age conosco também. Se algum dia ele fez assim com Abraão, então ele faz também da mesma forma. Ele procede, a sua posição com todos os filhos de Abraão é a mesma. A vida negra, a vida falsa
de Balaão, de Jezabel, a vida pecaminosa de outras pessoas no Velho Testamento foram para o Novo Testamento. Estão registradas suas mentiras, o amor ao prêmio da injustiça. Isso ficou no Novo Testamento também. Isso está contra ele. A façanha de Caim está no Novo Testamento, testificando de que ele era uma semente da serpente. Mas isto não aconteceu com outros, como Abraão, como Moisés, como José e outros demais. O Novo Testamento não fala de suas fraquezas, mas somente de sua fé. A salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, não pelos sentidos, porque se a salvação dependesse dos sentidos humanos, então estas fábricas de salvação que existem hoje no mundo teriam sentido diante de Deus. Mas Deus não conhece essas fábricas, não reconhece suas patentes. Não. Deus não reconhece as patentes dessas fábricas de salvação que estão por aí satisfazendo sentidos sociais, sentidos humanos, atendendo posição do homem. A salvação, ela é uma promessa que deve ser recebida pela fé, indiferente dos sentidos, independente dos sentidos. E por isso, nenhum filho de Abraão pode ser enganado, porque enquanto ele não alcança a verdadeira promessa de Deus, ele não se satisfaz. Essas fábricas de salvação, que geram credos e dogmas para cauterizarem as consciências. A consciência é um dos 5 sentidos do espírito. E as religiões procuram satisfazer consciências, cauterizar consciências, atendendo posições individuais de seus membros por causa de suas posições sociais. Mas isto não é salvação. Vou repetir, a salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, e não pelos sentidos. E no momento em que você recebe essa promessa, então a vida fica mais difícil para você. Ah, sim, isto é verdade. Nós temos comprovantes bíblicos. Nós temos experiência própria. Você que tem experimentado a salvação, tem constatado isto em sua vida, que aquilo que você está ouvindo é verdade. A sua experiência comprova que isto que você está ouvindo é verdade, depois que você recebeu a promessa da salvação, creu nela pela fé, independente de credos e dogmas de homens, a sua vida ficou mais difícil. Mesmo o seu lar se tornou num ambiente mais duro. E aquele ambiente que antes de você receber a promessa era bom, lhe causava prazer, hoje é inferno para você. Depois que Abraão recebeu a chamada, se ele ficasse em Ur, naturalmente ele amou aquele lugar. Ele tinha ali os seus queridos, ele tinha ali a sua parentela. Mas se depois que ele recebesse a chamada, ele continuasse ali, algo de mal estava acontecendo com ele. Mas ele recebeu a sua chamada e teve que passar por esse processo tremendo do Espírito de Deus. Primeiro Deus tira o homem fora daquele meio pecaminoso que era lenitivo para a sua alma.
daquele meio de dúvida que satisfazia os seus sentidos, para depois então lhe dar a promessa. A Bíblia não precisa ser interpretada, ela já é interpretada pelo próprio Deus. Basta nós termos uma experiência com esse autor da Bíblia, e então a nossa própria vida interpreta as Escrituras, porque Deus é o seu próprio intérprete. A vida de Abraão, sua chamada, sua peregrinação e o recebimento da promessa, a sua fé, interpreta todas as Escrituras para nós. Não precisamos de estar buscando intérpretes daqui e dali, mas nós estamos aqui para acentuar, para enfatizar com nossos irmãos ouvintes que desde o momento que nós recebemos a promessa de Deus, a nossa vida tem que ficar mais difícil. Nós conhecemos a história de Abraão, e quando ele recebeu a promessa, então a coisa ficou mais difícil para ele. Isto porque ele tinha que andar segundo aquela promessa que ele recebeu. E a promessa que ele recebeu contrariava todos os sentidos humanos, porque diz a Bíblia que era contra a lógica, contra a natureza, porquanto ele já era de quase 100 anos, e o ventre de Sara estava amortecido. Não havia meio. Ora, que dificuldade, que sofrimento tem um casal de velhos que já passou do tempo de criar, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhum desejo de que venham a ter um filhinho do seu próprio ventre, de suas próprias entranhas. Este casal de velho não tem nenhum sofrimento, porque não está esperando naquilo mais. Aquilo já passou de tempo, aquilo não lhe preocupa. Um casal novo, se não lhe vem filhos, então aquele casal fica triste, como Ana vivia triste, angustiada, porque o seu tempo estava passando. Agora Sara já tinha amortecido o seu ventre. Tudo estava contra, toda a razão, todos os sentidos não podiam de maneira alguma apoiarem aquela promessa, aquela fé que Abraão tinha. E agora um casal de velhos esperando um filho. Que dificuldade, que sofrimento. Gente sem possibilidades esperando um Deus. Gente sem condição. Gente tão fraca. Gente de vidas ressequidas, vivendo pela promessa, sem nenhum meio próprio, esperando o filho aparecer nas nuvens. Esta é a promessa que Deus tem feito a nós. Veja, quando o profeta chegou lá no Egito, a coisa tornou-se mais difícil para Israel. Antes não era tão difícil, mas depois que o profeta chegou, a promessa da libertação chegou. O que aconteceu? O sacrifício foi dobrado. Faraó mandou dobrar o serviço. E a coisa ficou muito mais difícil. Mas Israel tinha de crer e tinha de sair pela fé. Pense um pouquinho depois que Maria recebeu a promessa do anjo. E depois que ela foi coberta com a sombra do Altíssimo, o que não lhe custou aquilo. Inclusive ela esteve sob uma ameaça tremenda de ser apedrejada por ser abandonada pelo seu marido, por se encontrar grávida. Oh, que coisa tremenda e difícil é para aqueles que têm recebido a mensagem do anjo desta era. Podia estar tudo bem com seus familiares, estar tudo bem com a sociedade, com o mundo, mas depois que esse anjo tem visitado, quanto tem custado, quanto sacrifício tem custado para uma moça, para um moço,
viverem como filhos de Deus. Pensa que foi fácil Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego viverem como filhos de Deus dentro de um reino babilônico? Não! O Evangelho não é estrada larga, o Evangelho não é água fresca, não é botina frouxa. Todos que têm alcançado a salvação pela fé estão pagando um preço, sua fé está sendo provada mais do que o ouro, segundo as palavras de São Pedro. Nós conhecemos o relato daquela prima órfã que recebeu a promessa daquele filho, daquele grande industrial de Chicago, e ele foi lá nos seus ranchos no oeste procurar uma moça, porque em Chicago ele não encontrou uma moça que tivesse o caráter que lhe servia. E lá então as 3 filhas do gerente do rancho se aprontaram devidamente, se pintaram com unhas que não podiam lavar pratos. Mas ele não estava atrás daquilo, enfadado daquelas festas, daquelas lisonjas. Ele foi para o curral, deixando-as lá, dançando e se oferecendo, através de suas elegâncias fabricadas. Lá ele encontrou uma moça de pés descalços. Lá ele encontrou uma moça que não tinha suas unhas pintadas, porque estavam lavando as louças. E ele disse: você quer se casar comigo? É atrás de uma moça como você que eu estou. Eu vim aqui buscar caráter e não beleza. E é isso que Cristo vem fazer. É isto que ele veio fazer, e ele tem direito de exigir o seu caráter, porque ele deu do seu espírito. E o seu espírito não pode ser recebido por uma fé diferente da outra. Tem que ser a mesma fé de Abraão, firme sempre nas promessas do Senhor, porque de Deus são muito firmes as suas promessas. De Deus muito firmes são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes. Lembrem-se, ouvintes, de que depois que aquela prima órfã recebeu a promessa daquele moço, a vida ficou mais difícil para ela, por causa da zombaria, da perseguição de suas primas ricas. Mas um dia, aquele que prometeu chegou ali e a tomou por esposa e a levou em seus braços. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet,
Anote aí, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernáculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus em quem confio é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce e voa e salutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus.